Glória a Deus, aleluias. Retornamos hoje com mais um programa Aprendendo a Palavra de Deus. No programa anterior, nós estudamos o livro de Esdras. E, a título de curiosidade, como foi anunciado no programa anterior, Esdras foi o responsável pelo cânon do Antigo Testamento. Ou seja, Esdras foi responsável pela compilação de todos os livros canônicos do Antigo Testamento. Ou seja, de Gênesis até Malaquias. O que isso significa? Significa que ele foi o responsável por colocar na Bíblia os livros que fazem parte dela no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros. E esses 39 que fazem parte do Antigo Testamento foram escolhidos por Esdras mediante a divina inspiração do Espírito Santo para comporem o Antigo Testamento. E por que escolhido? Existiam muito mais de 39 livros que, de certa forma, poderiam compor a Bíblia. Mas desses mais de 39, tinham outros que eram considerados apócrifos, ou seja, obscuros, não inspirados, não soprados por Deus. Existiam outros que não traziam conteúdo divino ou conteúdo que agregasse espiritualmente ao povo de Deus. E Esdras, mediante o Espírito Santo, Esdras cheio do poder de Deus, Esdras um escriba, um grande conhecedor da lei, através do sopro e da inspiração divina, ele conseguiu juntar a coletânea dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento. E por que voltamos a falar em Esdras, sendo que hoje daremos continuidade ao livro de Esdras, iniciando o livro de Neemias? É porque o contexto histórico que vivenciado por Neemias é o mesmo contexto histórico vivenciado por Esdras. Tanto Esdras como Neemias foram contemporâneos, ou seja, ambos viveram no mesmo tempo e na mesma situação histórica a qual o povo de Deus estava alocado. E para refrescar-nos a memória, para refrescar-nos a lembrança, a situação histórica a qual o povo de Deus vivia na época de Neemias e na época de Esdras era o cativeiro babilônico. E o que foi, pastor, o cativeiro babilônico? Foi um período o qual o povo de Israel viveu como escravo na Babilônia por aproximadamente 70 anos. Esse período de 70 anos que o povo de Israel viveu como escravo é conhecido como cativeiro babilônico. E foi nesse cativeiro babilônico de 70 anos que surgiram esses dois grandes homens de Deus, que surgiram esses dois grandes profetas, que surgiram esses dois homens inspirados por Deus, que surgiram esses dois homens cheios do Espírito Santo, Esdras e Neemias. No livro de Neemias, nós vemos lá nos finais do livro a colaboração de Esdras juntamente com Neemias para a restauração da cidade de Jerusalém. Entenda que no período do cativeiro babilônico, o povo de Deus foi levado como escravo. E por ser levado como escravo à Babilônia, a cidade natal, a cidade amada, a cidade de Jerusalém, a qual os judeus tinham em maior apreço, tinha sido destruída e desolada. E, consequentemente, ela estava desabitada e o povo vivia literalmente como escravo na Babilônia. Porém, através da fidelidade de Deus, através da santidade de Deus e através dos homens que foram levantados por Deus para serem profeta, para serem líderes, o povo de Israel, lá no cativeiro babilônico, conseguiu clemência de forma que tivessem
liberdade religiosa, ou seja, pudessem servir, cultuar, adorar o Deus de Israel, tivessem liberdade cultural, ou seja, pudessem manter as suas tradições e culturas, e tivessem, de certa forma, uma liberdade social, poder se expandir enquanto povo, poder procriar-se enquanto povo, poder difundir os seus costumes. Entenda que um escravo é uma pessoa que, em via de regra, não tem direito algum. Ele tem que seguir a religião do seu senhor, ele tem que seguir a cultura do seu senhor, ele tem que seguir a política do seu senhor, ele tem que seguir a vida social imposta pelo seu senhor. Mas o povo de Israel, através da benevolência e da misericórdia do Senhor, mesmo enquanto escravos no Egito, eles tiveram liberdade, a qual Deus os concedeu, para que pudessem continuá-lo servindo, o adorando e fazendo a vontade de Deus. Entenda que nesse contexto de escravidão, nesse contexto de escravatura, esses dois grandes homens de Deus, Esdras e Neemias, tiveram um papel fundamental. Qual foi, pastor? Eles não se acovardaram. Geralmente, nós tememos o problema. Geralmente, nós tememos as situações adversas. Geralmente, a adversidade nos impõe medo e nos retrai de forma que ficamos sem força, sem coragem de continuar, de seguir à frente, de continuar fazendo aquilo que é correto. Mas esses dois grandes homens, Esdras e Neemias, não se acovardaram por causa do problema. Não se acovardaram por causa da situação adversa que foi lhes imposta, que foi imposta sobre o seu povo. Muito pelo contrário, na adversidade, no problema, eles clamaram ao Deus de Israel, eles buscaram ao Deus verdadeiro, eles buscaram uma intimidade maior, eles não se acovardaram, eles não ficaram com aquele pensamento: ai meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Ai meu Deus, e agora? O que será de mim? O que será do meu povo? O que será da minha família? Iremos morrer como escravos. Sempre fomos homens livres, mas morreremos como escravos. Eles não pensaram assim. Eles pensaram e assumiram a postura de que tinham um Deus maravilhoso, de que serviam ao Deus Criador dos céus, ao Deus Criador da terra, ao Deus Criador do universo, ao Deus Criador de tudo quanto vemos. E na condição de filhos de Deus, na condição de servos de Deus, eles não desistiram. Eles foram à luta, eles seguiram à frente, eles buscaram a Deus para que Deus provocasse transformação na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida do seu povo. Eles buscaram a transformação de Deus. Entenda, conforme foi anunciado no estudo do livro de Esdras, que o povo foi levado como escravo à Babilônia, ainda nos tempos do profeta Jeremias, porque o povo havia pecado contra Deus. E o pecado traz uma consequência às nossas vidas. Sempre que transgredimos a lei de Deus, trazemos consequências negativas sobre nós. Então, o pecado daquele povo, ao transgredir a vontade onisciente e soberana de Deus, fez com que o povo fosse levado como escravo à Babilônia. E lá na escravatura, lá vivendo como servos, Deus demonstrou a sua misericórdia. Mesmo o povo sofrendo através de Neemias e Esdras, que foram os dois grandes profetas, se reergueram para buscar a Deus, reconheceram os seus pecados, reconheceram as suas falhas, reconheceram que foram transgressores da lei de Deus, reconheceram que foram desobedientes. E Deus, na sua misericórdia, propôs a restauração através de Esdras e Neemias. Irmãos, na época de Esdras e Neemias,
O rei da Babilônia, ele era uma pessoa de influência mundial. O rei da Babilônia era um homem de alcance no mundo inteiro. Ele era temido pelas nações. A sua palavra era tida como fiel e fidedigna. O que ele falasse tinha que ser cumprido. Então havia um temor, não só por parte dos escravos, mas também por parte dos súditos, de chegarem diante do rei e não serem recebidos. Quando alguém chegava diante do rei e o rei não tivesse misericórdia e não o recebesse, a sentença e o castigo daquela pessoa era a morte. Mas Neemias, um homem fiel, um homem obediente, o servo de Deus, um grande profeta, um homem com intimidade com o Senhor, ele orou e se apresentou diante do rei. E o rei teve misericórdia e concedeu a Neemias aquilo que ele estava pedindo. E, pastor, qual foi o pedido de Neemias ao rei? Que o rei permitisse que o povo retornasse à sua terra natal, a terra de Jerusalém, reconstruísse os seus muros, se restabelecesse enquanto povo, se restabelecesse enquanto nação, voltassem a cultuar a Deus no templo de Jerusalém, voltasse a ter liberdade total. Impressionantemente, o rei lhes concedeu causa ganha. Aonde, pastor, o senhor quer chegar? Não importa o tamanho do sofrimento, não importa o tamanho da tua luta, não importa o problema pelo qual você está passando, não importa se a situação é adversa demais, não importa se os problemas já nos sufocaram. O que importa é o Deus que nós servimos. Ele é maior do que o problema, ele é maior do que a adversidade, ele é maior do que a enfermidade, ele é maior do que toda e qualquer coisa que nós conhecemos. E quando nós resolvemos buscar a esse Deus, quando nós resolvemos seguir a esse Deus, quando nós nos arrependemos das nossas falhas e nos achegamos mais próximos e mais íntimos desse Deus, Ele age ao nosso favor. Ele age com graça e misericórdia para as nossas vidas, nos concedendo o ganho da causa que tanto temos buscado. Veja o exemplo em Neemias e Esdras. Eles, mesmo sofrendo, eles mesmo na luta, eles resolveram crer no Deus de Israel. E eles buscaram a resposta aos seus problemas e Deus os atendeu, concedendo vitória. Busque em Deus a resposta ao teu problema. Eu não sei se o teu problema é conjugal, eu não sei se o teu problema é matrimonial, eu não sei se o teu problema é espiritual, eu não sei se é enfermidade no corpo, se é enfermidade na alma, eu não sei se são os filhos, eu não sei qual é o teu problema, mas você sabe. E Deus sabe mais ainda. E Filipenses diz que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, que ele pode nos dar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se você apresentar o seu problema diante do Deus de Israel, assim como o fez Neemias e Esdras, a resposta de Deus virá à tua vida. Entenda que entregar algo nas mãos de Deus é dizer para Deus que não temos mais condições físicas e psicológicas de gerenciar aquele problema. Entregar algo nas mãos de Deus é assumir a nossa incapacidade na resolução daquilo que estamos entregando. Mas quando nós assumimos a nossa incapacidade, quando nós assumimos que não somos poderosos o suficiente para resolver aquele problema, estamos dizendo para Deus que tudo o que podíamos fazer, nós fizemos, mas não conseguimos. E aí entra o momento de Deus agir no sobrenatural. Entra o momento de Deus agir no impossível. Porque aquilo que podemos fazer e está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Mas aquilo que não podemos mais,
aí é quando Deus age. Aí é quando Deus opera. Então, quando nós entregamos os nossos problemas para Deus, quando nós entregamos os nossos anseios para Deus, quando nós entregamos para Deus aquilo que não somos capazes de resolver, o nosso Deus resolve. O nosso Deus entra com provisão. O nosso Deus entra com vitória. Entregue o teu problema conjugal para o Senhor. Entregue o teu problema espiritual nas mãos de Deus. Entregue o teu problema financeiro para Deus. Entregue os teus filhos para Deus. Entregue todo e qualquer embaraço, todo e qualquer problema que você está vivendo nas mãos do nosso Deus, nas mãos do Deus de Israel, porque Ele vai entrar com a solução. Ele vai entrar com a providência. Ao confiar em Deus, ao buscar a Deus e ir falar com o rei, Esdras e Neemias obteram vitória naquilo que estavam buscando. Eles receberam de volta a sua liberdade enquanto povo. Eles que estavam vivendo como escravos voltaram a ser homens livres. Puderam retornar à sua terra. Lá na sua terra puderam reconstruir os muros de Jerusalém. Lá na sua terra puderam reconstruir as suas casas, a sua cidade. Puderam reconstruir e recomeçar de novo a partir do zero, mas como homens livres, dessa vez fazendo diferente, como homens fiéis, como homens e mulheres obedientes. Então Deus, Ele quer ver a nossa fidelidade. Quando Deus vê a nossa fidelidade, Ele age a nosso favor. Mas quando somos infiéis, quando somos desobedientes, é consequência que o castigo divino venha sobre nós. Por quê? Será que Deus é injusto para nos castigar? Não. Muito pelo contrário. Deus é extremamente justo. Por Ele ser extremamente justo, por Ele ser extremamente fiel, por Ele ser extremamente santo, é que a sua justiça é aplicada sobre as nossas vidas. Quando somos fiéis, a justiça de Deus é aplicada para nos trazer bondade. Quando somos fiéis, a justiça de Deus é aplicada para nos trazer soluções aos problemas. Quando somos fiéis, a justiça de Deus é aplicada para nos trazer solução, para nos trazer salvação, para nos trazer libertação, para nos trazer vitórias, para nos trazer conquistas. Mas quando somos infiéis, como o nosso Deus é santo, como Ele é justo, a sua justiça nos traz condenação. Porque o que é justo? É passar a mão na cabeça de alguém que matou e não condená-lo à prisão, ou é aplicar a prisão sobre ele porque ele cometeu uma infração ao ponto de matar? O que é justo? O que é justiça? Justiça é aplicar a verdade da forma correta. Justiça é aplicar a lei no tempo certo, da forma correta, sem erro algum. E Deus é justo. E por Ele ser justo, Ele tem que aplicar a verdade da sua justiça sobre as nossas vidas. Quando somos fiéis, a sua justiça nos traz santidade, paz, bênçãos e prosperidades. Mas quando somos infiéis, a sua justiça nos traz o castigo da lei, porque Ele é justo. Vamos fazer agora uma rápida pausa e já retornaremos com a segunda parte. Glória a Deus. Retornamos então com a segunda parte do programa Aprendendo a Palavra de Deus. Na primeira parte, nós vimos os benefícios
que nos causam a obediência a Deus. Obedecer a Deus sempre nos proporciona um nível de comunhão e intimidade muito maior com o Senhor. Vimos também os malefícios que a desobediência nos causa. Como assim? Ser desobediente a Deus, ser transgressor à lei de Deus, também nos traz consequências. Mas, infelizmente, as consequências que nos trazem a desobediência a Deus são horríveis, são ruins. Não se comparam com as benevolências e as magnitudes que nos trazem a obediência. Sempre obedecer a Deus é muito melhor do que desobedecer. Como falamos no primeiro quadro, Deus é justo e por Ele ser justo, Ele tem que nos aplicar a justiça correta através da sua santidade. E tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias nos mostra essa situação, que por causa da desobediência e pecado do povo, o povo foi levado como prisioneiro, como escravo à Babilônia. Mas quando o povo resolveu pedir perdão a Deus pelas suas falhas, entrar de novo na esfera da santidade, e o profeta e escriba Esdras e Neemias buscaram a Deus pelo povo, não reclamaram pela situação que estava acontecendo, mas quiseram uma mudança sobre aquilo. Deus lhes proporcionou mudança radical. E o povo que outrora era escravo tornou-se livre. O povo que outrora vivia na servidão da Babilônia ficou livre somente como servos do Deus de Israel. Isso aplica-se perfeitamente às nossas vidas. Quando estamos no pecado, quando estamos em desobediência, nos tornamos escravos do diabo. O diabo passa a ser senhor das nossas vidas e ele cobra um preço muito caro porque estamos debaixo da sua servidão. Mas quando resolvemos sair da servidão do diabo e seguir ao Deus verdadeiro, que manifestou a sua graça e a sua benevolência através do seu Filho Jesus Cristo para nos proporcionar salvação, cura, transformação e libertação lá na cruz do Calvário, nós passamos a ter manso e suave. Jesus disse a seguinte coisa: aprendei de mim, porque eu tenho um fardo leve, eu tenho um jugo manso e suave. Ou seja, servir a Cristo, servir a Jesus é sempre mais tranquilo, é sempre mais saboroso, é sempre mais gostoso, porque além de servir a Deus, ser prazeroso, Deus nos abençoa de todos os lados quando nós o servimos. Jesus falou lá nos evangelhos que aqueles que o servem e renunciam a alguma coisa em prol dele, ainda em terra, recebe 100 vezes mais. Como assim? Aqueles que renunciam o pecado por causa de Cristo, aqui na terra, receberão 100 vezes mais benevolência, 100 vezes mais santidade, 100 vezes mais obediência, 100 vezes mais das bênçãos de Deus. Aqueles que renunciam às finanças em prol de Deus, ainda aqui na terra, receberá 100 vezes mais aquilo que renunciou. Essa é uma palavra anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, tudo o que fazemos de benéfico para Deus, benevolência, nos traz bênçãos, nos traz maravilhas. Amém? Dando sequência ao contexto de Esdras e Neemias, eu queria entrar também com você, ainda hoje, no livro de Esther. O livro de Esther está no contexto histórico um pouco antes de Esdras e Neemias.
Lembrem-se que Esdras e Neemias, eles estavam no cativeiro babilônico, mas já libertando o povo para a terra de Jerusalém. Já o livro de Esther, ela viveu no cativeiro babilônico antes do surgimento de Esdras e Neemias. Então, o tempo que ela viveu ainda foi o tempo de servidão, o tempo de escravidão na Babilônia. E Esther é marcada pelo nível de fidelidade daquela mulher e do nível de consciência que ela tinha com Deus. De repente ela vê saindo um decreto que levaria todo o seu povo à destruição. O rei expede um edito, um decreto real, o qual todo o povo de Israel tinha que ser destruído, o qual toda a nação da qual ela fazia parte e que era escrava da Babilônia ia ser destruída, ia ser arrasada, ia ser extirpada da terra definitivamente de uma vez por todas. E Esther, na sua fidelidade e comunhão que ela tinha a Deus, no relacionamento que ela tinha com Deus, ela resolveu não aceitar aquela sentença sobre o seu povo. E o que ela fez? Ela buscou a Deus, ela buscou conselhos com o seu tio Mardoqueu e foi à presença do rei clamar pelo seu povo. E através da fidelidade do clamor de Esther, através do clamor que Esther levantou pelo seu povo, o seu povo não foi destruído, o seu povo foi preservado. E assim, depois dela, pôde surgir esses dois grandes homens, Esdras e Neemias, que proporcionaram a saída do povo da Babilônia. Se Esther não tivesse se levantado antes de Esdras e antes de Neemias, o povo nem mais existiria. Talvez não chegasse a existir Esdras e nem Neemias, porque eles tinham morrido antes de crescerem e clamarem pela nação. Então nós vemos em Esther um papel fundamental de mulher intercessora. Nós vemos em Esther um papel fundamental que a intercessão proporciona sobre as nossas vidas. Se não fosse a intercessão e o clamor de Esther, aquele povo, o seu povo, os seus irmãos, o seu tio, a sua nação, teria morrido antes de ser levada mais uma vez à liberdade na sua terra natal. Então, o papel do intercessor mostra-se ser fundamental. Vemos em Esther uma rainha intercessora. Por que rainha, pastor? Porque ela casou-se com o rei da Babilônia. Casou-se com o rei Assuero. E através daquela aliança, ela fez o clamor pela sua nação. Irmão, irmã, nós temos que ser intercessores. Nós temos que orar a Deus pelas nossas causas. Nós temos que orar a Deus pela nossa família. Ah, pastor, mas o meu marido é um traste. Ele não muda, ele não tem jeito. Ah, pastor, a minha esposa é uma linguaruda. Aquela mulher tem uma língua do tamanho do trem. Aquela ali não tem mais jeito. Não, só vai outra. Só vai se morrer e nascer de novo. Nada é impossível para o nosso Deus. Quando nós resolvemos clamar a Deus, quando nós resolvemos levantar um clamor de intercessão ao Deus de Israel, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Ele nos dá aquilo que estamos buscando. A Bíblia nos ensina que devemos bater até que a porta se abra. Devemos pedir até que ganhemos aquilo que estamos pedindo. Se não batemos o suficiente até a porta se abrir, como iremos ganhar a causa que estamos buscando vitória? Se não pedimos até recebermos, como iremos receber aquilo que estamos pedindo? Esther, ela clamou, ela bateu, ela pediu, ela bateu a porta, ela clamou, ela foi uma intercessora fiel e ela recebeu não somente a sua vitória pessoal, mas também a vitória da sua nação, a vitória do seu povo, a vitória
da sua família. A tua intercessão, o teu clamor vai te trazer não somente a tua vitória pessoal, vai te trazer a vitória para a tua família, a vitória para a tua casa, a vitória para os teus irmãos, para os teus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, para o teu cônjuge, para o teu marido, para a tua esposa, nas tuas finanças, no teu trabalho. A intercessão, a oração, o clamor a Deus sempre é acompanhado pela resposta divina. E Esther sabia tanto disso que ela não desistiu. Ela clamou, ela se ajoelhou, clamando pela sua vitória, e ela recebeu. Será que nós temos assumido o papel de Esther? Será que nós temos clamado como Esther clamou? Será que nós temos sido fiéis como Esther foi? Aquela mulher poderia ter perdido a vida. Ela poderia, ao se apresentar diante do rei, assim como Esdras e Neemias, ter perdido a sua vida. Mas ela foi perseverante. Ela não temeu a morte. Ela não temeu perder a própria vida em benefício aos seus irmãos, em benefício à sua família, em benefício ao seu povo. Ela sabia que mais valia toda uma nação do que a sua própria vida. Então ela sacrificou-se em oração, em dedicação, em busca a Deus. E pela benevolência divina, pela santidade de Deus, pela fidelidade de Deus, ela recebeu vitória, tanto sobre a sua vida, como também sobre toda a sua nação. Contextualizando mais uma vez os eventos de Esdras, Neemias e Esther, para que nós não nos percamos na historicidade dos 3 livros, Esther está nos acontecimentos um pouquinho antes de Esdras e Neemias, quando o povo ainda era escravo. Esdras e Neemias aparecem num contexto imediatamente posterior a Esther, onde o povo ainda é escravo, mas receberam a sua libertação através da fidelidade desses homens. Então, assim, nós encerramos os 3 últimos livros históricos do Testamento. E aí inicia-se uma jornada posterior com os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu queria lhe agradecer por permitir que entrássemos na sua casa e na sua família com essa palavra. Eu peço a Deus para que Ele te abençoe, para que Ele abençoe a tua família, para que Ele conceda os desejos do teu coração, para que Ele te conceda tudo aquilo que você tem buscado e clamado. Que a bênção de Deus, que a vitória do Senhor esteja sobre você e a sua família. E eu queria lhe fazer um convite antes de encerrar o programa. Por favor, onde você estiver, faça uma oração comigo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, porque nós cremos e sabemos que não há um Deus como o Senhor. Nós cremos e sabemos que Tu és um Deus todo-poderoso. Nós cremos e sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus de maravilhas. Nós cremos e sabemos que Tu és um Deus de sinais, que Tu és um Deus de prodígios, que Tu és um Deus de libertação, que Tu és um Deus de salvação. Nós cremos e sabemos, meu Pai, que o Senhor escuta as nossas orações, que o Senhor escuta o nosso clamor e sempre que nos dispomos a fazer a Tua vontade, sempre que nos dispomos, ó Pai, a andar no Teu caminho, no caminho de paz, no caminho de salvação, no caminho de libertação, no caminho de vitória, no caminho de conquista, o Senhor nos abençoa de todos os lados.
Oh, meu Pai, em nome de Jesus, entra com vitória em nossas vidas. Entra, Senhor, com a Tua libertação. Restaura o nosso casamento. Restaura a nossa família. Restaura-nos, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas. Nos faz, Senhor, conforme a Tua palavra. Nos faz conforme a Tua vontade. Nos faz conforme a Tua verdade. Usa-nos, ó Deus, poderosamente, que possamos te seguir, que possamos te servir, que possamos guardar a Tua palavra como um manual de conduta, como um manual de ética, como um manual de crentes, como um manual de fé cristã. Que possamos andar no Teu caminho, Senhor, conforme Te apraz, segundo a Tua vontade. E queremos Te pedir, ó Deus, que os benefícios que nos trazem a obediência e a santidade a Ti se derramem sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos telespectadores. Abençoa os filhos, abençoa o esposo, abençoa a esposa, abençoa, meu Deus, as finanças, abençoa toda a família, abençoa o trabalho, Senhor. Abençoa todos aqueles que nos ouvem. Abençoa todos aqueles que nos assistem. Que o Teu Espírito Santo entre com paz, com benevolência, com santidade, com fidelidade no lar e na família de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria encerrar lhe propondo um desafio. O desafio é, eu espero que no próximo sábado você possa trazer mais uma pessoa para assistir a palavra de Deus juntamente com você. Reúna os seus amigos, reúna os seus irmãos, os seus familiares, os seus parentes, os seus colegas e vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus sempre traz benefícios para aqueles que aguardam. Amém? Que Deus te abençoe.